Vamos lá, gente, para a catequese do Papa Francisco, os parágrafos 214. Vamos começar o 214 e aí nós vemos para ir também ao 215. Conforme a discussão vai rendendo ou não, né? Às vezes, diz o Papa, os noivos não percebem o peso teológico e espiritual do consentimento, que ilumina o significado de todos os gestos sucessivos. Então veja, o peso que existe no consentimento, porque é ali no consentimento que acontece de fato o matrimônio, quando os noivos, um diz ao outro, né? Eu, fulano de tal, te acolho fulano de tal, como minha esposa, meu esposo, prometo amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da minha vida. Ali está o consentimento, porque é este desejo da pessoa de viver estes momentos com o outro. Então, diz o Papa Francisco, às vezes não percebemos. Por quê? Porque ninguém nunca nos explicou, porque ninguém nunca nos falou desta importância. E aí o Papa continua dizendo, é necessário salientar que as palavras não podem ser reduzidas ao presente. Implicam uma totalidade que inclui o futuro, até que a morte vos separe. Veja só, não é só então por aquele momento. Aí vem aquela frase que às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, né? Que seja eterno enquanto dure. Não é que seja eterno enquanto dure. É que seja eterno de fato. É que dure eternamente, ao contrário, né? Tem que inverter as palavras, não é que seja eterno enquanto dure. É que dure eternamente. Esta é a duração deste amor ali naquele momento expressado em palavras. Por isso que nós novamente reforçamos a importância de uma catequese pré-matrimonial, a importância de um acompanhamento, a importância de uma iluminação para a vida dos casais. É até importante falar sobre isso daqui, porque este eternamente existem situações onde a pessoa, depois de levar um fora, às vezes namorado, noivo, quer obrigar o outro. Não, o fulano é meu e ele tem que continuar me amando eternamente. Se não for meu, não vai ser mais de ninguém. Quantas vezes eu já ouvi essa palavra? Quantas vezes nós vemos até pessoas cometerem crimes firmados neste pensamento absurdo. Ninguém é dono de ninguém. Livremente, um tem o desejo de se entregar ao outro. Agora, ser obrigado, ser de repente até coagido por ameaças, violência. Se você não ficar comigo, você vai ver do que eu sou capaz. Gente, o nome disso é ameaça. O nome disso é abuso, é crime e é pecado. Então nós somos convidados a vivermos este consentimento, como diz o Papa. Por isso, na entrevista pré-matrimonial que os padres realizam com os noivos, eles acham até engraçado, mas nós perguntamos, é de livre vontade que você vai se casar? E a pessoa diz, é sim, padre. E tem gente que acha, nossa, padre, mas é claro que é. Como se fosse tão óbvio assim, né? Às vezes não é. Às vezes existem outras circunstâncias que estão obrigando aquele casal, obrigando ou forçando aquele casal a assumirem uma relação que eles não estão preparados para assumirem. Então é necessário justamente termos este cuidado, darmos esta atenção e ficarmos atentos a esse tipo de violência. Isso aqui é uma violência. É violência, padre? Com certeza. É uma violência moral. É uma violência até mesmo psicológica. Forçar o outro. Então ninguém é forçado a nada. Vai casar de livre e espontânea vontade? Sim, padre. Da sua parte, da parte do outro também? Também. Então aí nós temos realmente um consentimento. Vamos lá, vamos em frente. O Papa ainda diz assim: o sentido do consentimento mostra que liberdade e fidelidade não se opõem uma à outra. Aliás, apoiam-se reciprocamente, quer nas relações interpessoais, quer nas sociais. Então é necessário liberdade, mas junto com a fidelidade. Eu não vou viver o casamento não é uma cadeia, não é uma prisão, mas também eu tenho que ter consciência que a partir do matrimônio eu estou me sujeitando a uma vida de casado. Esta é a realidade.
Então não é mais uma vida de solteiro. Passou aquela vida de solteiro. Passou aquela liberdade de solteiro. Mas então eu tô abrindo mão da minha liberdade de solteiro, sim. Você agora vai ter uma outra liberdade, uma liberdade de casado, que exige responsabilidades. Mas então não é liberdade, padre. Como que não? Se você se sujeitou a isso, se você quis isso, né? Então, gente, o que pode ficar às vezes confuso é quando entra a violência doméstica. É quando entra aqui esses abusos, e aí nós não podemos de forma alguma admitir. Isso nós rechaçamos totalmente. Isso nós excluímos 100%. Não tem meio termo. Não podemos aceitar de forma alguma nenhum tipo de violência. Repito novamente, nenhum tipo de violência é aceita. Qualquer tipo de violência deve ser rejeitado. E aí às vezes se sujeita com medo da solidão, com medo até mesmo de passar necessidades físicas ou fisiológicas, né? Passar fome, passar frio. Então, muitas realidades acabam forçando a pessoa, né? Por isso que vem aqui o nosso apoio às mulheres que sofrem, principalmente, eu falo mulheres porque a gente sabe que 99,9999% dos casos são com mulheres que sofrem este abuso, e aí às vezes não tem um lugar para se refugiar, não tem um lugar para se achegarem e acabam se sujeitando. De fato, diz o Papa, pensemos nos danos que produzem na civilização da comunicação global o aumento de promessas não mantidas. A honra à palavra dada, a fidelidade à promessa não se podem comprar nem vender, não podem ser impostas com a força, nem guardadas em sacrifício. Olha o Papa aqui falando e se referindo a uma catequese que ele fez em 2015, falando sobre esta fidelidade à palavra dada. E aí a gente vai lembrar dos antigos que diziam assim, honrar o bigode, né? Quando falava, estava falado. Estavam honrando com o bigode. Justamente nessa intenção de honrar com aquilo que se fala. E o Papa então reforça aqui: honra a palavra dada, fidelidade à promessa. Isso não se compra, isso não se vende. Isso é caráter, isso é bom senso, isso é de pessoas de boa índole, que realmente vivem então esta realidade. Tá certo? Vamos em frente. Parágrafo 215, para nós darmos mais um passo. Os bispos do Quênia fizeram notar que os futuros esposos, muito concentrados com o dia do casamento, esquecem-se de que estão preparando-se para um compromisso que dura a vida inteira. Temos de ajudá-los a darem-se conta de que o sacramento não é apenas um momento que depois passa a fazer parte do passado, das recordações, mas exercem a sua influência sobre toda a vida matrimonial de maneira permanente. Eu já falei isso aqui, já falo sempre nos matrimônios e gosto sempre de repetir. É necessário entendermos sempre que matrimônio, o rito do matrimônio, ele começa e termina. Então começa a partir do momento que o padre faz ali a acolhida dos noivos, eles entram na igreja, esse é o momento, começou. Mas ele perdura para toda a vida. O rito vai acabar quando o padre der a bênção final. Acabou o rito. Mas o matrimônio não. O matrimônio está apenas começando, são os primeiros passos. Então é necessário nós termos essa compreensão, é necessário nós acolhermos esta realidade. E aí então o Papa continua dizendo: o significado procriador da sexualidade, a linguagem do corpo e os gestos de amor vividos na história de um casal de esposos transformam-se em uma continuidade ininterrupta da linguagem litúrgica, e a vida conjugal torna-se de algum modo liturgia. Então tá vendo? Aquilo que nós acabávamos de dizer, terminou o rito, mas de alguma forma esta proximidade do casal, esta vivência a dois, é um modo de permanecer, uma linguagem ininterrupta da liturgia.